Olá! Você está no canal oficial Apóstolo Paulo Silva e eu desejo cumprimentar você na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria pedir a você então que deixasse aqui o seu like, comentassem muito, assim você estará ajudando no engajamento do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva acionando o sininho. Compartilhe esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Acompanhe também do início até o final. No final estarei revelando algo para você muito forte da parte de Deus e também fazendo uma oração em favor da sua vida. Eu queria desde já perguntar para você, amigo que me acompanha nesse vídeo, seguidor ou não seguidor, você que está começando a nos seguir, eu queria deixar aqui para você uma pergunta. Você acredita que Jesus Cristo ele voltará para arrebatar a igreja? Ou você pensa que isso ainda é, ou seja, um conto, uma história que fora contado pelos nossos pais? Deixe aí a sua opinião. Eu quero dizer a você o seguinte, ao longo de toda a trajetória da Igreja de Cristo, a igreja ela teve que superar as expectativas de toda a humanidade ao longo dos séculos para ela sobreviver. A Igreja de Cristo ela foi discriminada, ela foi perseguida, ela foi martirizada e hoje nós temos aqui no Brasil e em todo o mundo a liberdade, exceto em alguns países, de pregarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero despertar a atenção da humanidade através desse vídeo, socialmente falando, e também da igreja, principalmente da igreja. Esse tempo ele está se findando. A mesma perseguição que aconteceu antes de Lutero, na igreja primitiva, e também após a reforma da igreja em 1500 e alguma coisa por Martim Lutero, está próximo a acontecer. O Espírito Santo de Deus, ele tem falado ao meu coração para despertar o coração, despertar a atenção da igreja atual, da igreja do século XXI. Principalmente nós que somos da igreja brasileira, hoje nós temos uma liberdade muito grande de apregoar o evangelho em praças públicas, hospitais e até nos lugares mais fechados, como os lugares de reclusão, que são realmente as cadeias públicas. Hoje, nós podemos fazer esse trabalho de capelania, mas esses direitos estão prestes a serem tirados de nós, dado pelo próprio Deus a ordem, o Senhor permitindo que esse direito seja tirado de nossas mãos. A igreja, ela sempre foi perseguida, e não seria nesse último tempo que a igreja ela seria aplaudida por essa sociedade e tomada até como um espelho, A igreja, ela precisa ser odiada pelo mundo, ela precisa incomodar ao mundo, a sociedade mundana e as tendências que vêm. Essa igreja do século XXI, a igreja protestante principalmente, é uma igreja que não incomoda, é uma igreja que não prega o evangelho de renúncia como outrora pregava, que não prega um evangelho de transformação como outrora pregava, e isso tem trago então realmente ao coração de Deus esse despertar para o último tempo da igreja, de realmente voltar a ser uma igreja que tem as suas características como combatente daquilo que realmente não condiz com as santas escrituras, Por que a igreja incomoda tanto? A igreja de Deus, ela incomoda tanto? Porque a igreja de Deus, ela não se curva, ela tem características que atraem as pessoas realmente no amor genuíno de Cristo que transforma. O amor verdadeiro, e esse amor pregado pela igreja, não é um amor que vai se adaptando às tendências mundanas, aos usos, aos costumes, que cada povo traz. Mas a igreja ela traz como alegoria de transformação, como argumento transformativo realmente
a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai à contramão do que nós dizemos tendência mundana. É preciso ter um processo evolutivo? Sim, é necessário que tenha um processo evolutivo. A humanidade ela precisa se evoluir, mas a igreja ela não pode, com esse processo evolutivo, permitir com que a evolução mundana ela venha a ser algo que seja adaptável ao costume da santidade da igreja. A Bíblia ela é algo que é imutável, a palavra ela não muda. O que outrora atingia a santidade de Deus e era pecado, porque o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que atinge o que é certo, o que é a santidade divina, né? Deus ele não vai se encurvar ao pecado, não. Deus ele vai transformar pelo seu amor o pecador, eliminando então aquelas práticas pecaminosas e renovando pelo poder da palavra, do entendimento da palavra de Deus. Quando o homem ele tem um encontro com a palavra de Deus, ele então verdadeiramente permite-se ser transformado por ela, ele tem uma mudança de conduta, ele tem uma mudança de hábito, né? O que atingia, o que o levava embora de Deus, ele começa a excluir. E isso, a Igreja de Deus, ela começou agora, então, nesse tempo, realmente deixar essas práticas. E Deus, ele me trouxe aqui hoje, através desse vídeo, para despertar a sua atenção a pregar o evangelho limpo, a pregar o evangelho de transformação. E há de ser que Deus ele vai permitir que leis aqui no Brasil e em todo o mundo ela venha realmente trazer uma perseguição para essa igreja antes do chamado vinda do Senhor Jesus Cristo. Então fique atento realmente a forma que você usa a palavra, não se adapte, não se prostre, não se encurve a tudo aquilo que é adaptável pelo mundanismo, né? E vamos sim pregar a palavra de Deus com eficácia, mesmo que isso custe realmente as nossas vidas. A palavra ela precisa se cumprir e a Bíblia diz que nós seríamos perseguidos e odiados por essa sociedade mundana. Ela precisa se cumprir e nós precisamos realmente tomar a tenência de homens e mulheres de Deus. Eu deixo para você essa palavra e a revelação que eu tenho para você é a seguinte: conserte-se com Jesus, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quero orar por você. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, coloco a vida de cada um dos teus servos e servas nas tuas mãos, declaro a benção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Ó Deus, e os abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Fique na paz de Jesus. Deus os abençoe.